Signo de Aquário, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Fabíola e vou estar abrindo um jogo aqui pedindo os conselhos, os direcionamentos, os feels, os insights, os alertas, os puxões de orelha para o seu ano de 2026, certo? É para o ano. Quando vai acontecer? Não vamos focar em mês, tá? Vamos focar na mensagem. Aqui no box de descrição tem o meu WhatsApp para você marcar a sua leitura particular, para você estudar dentro da sua energia pessoal como vai ser o seu ano. Isso é muito importante. Uma leitura dentro de um oráculo é tal como uma sessão de terapia profunda, onde você economiza anos de terapia convencional, porque você, de acordo com a disposição da sua consciência, você vai no X da questão ou chega bem perto das questões que você precisa tratar, tá? Se você é meu consulente ou se você já jogou com algum bom oraculista que ajudou você a economizar esses bons anos de terapia convencional, te auxiliando nesse processo de resgate da compreensão de si, porque a transcendência é um mergulho nas sombras. Só a partir desse reconhecimento das suas sombras é que você começa a ter a chance de ascender, tá? Que aí você projeta muito menos ou começa a não projetar mais, entendendo que tudo retorna pro eu. Vamos lá? Box de descrição, tem meu WhatsApp, tem o WhatsApp do Babalaô, tem o link do meu curso de tarô. Vamos lá? Previsões Modiba Exu, Laroye, Aquário 2026, previsões gerais para o ano de 2026. O que Aquário precisa se atentar aqui para o ano de 2026? O 9 de copas, o 3 de espadas, o rei de paus. Tá pedindo para ter muito cuidado com as parcerias, entender, gente, de uma vez por todas, que o nosso senso de certo ou errado, que o nosso senso de justo ou injusto é extremamente limitado, Nós temos a capacidade de projetar com os nossos olhos aquilo que soa como verdade para nós, mas é a partir de um campo óptico que é influenciado por marcas, né? A neurociência chama isso de plasticidade neural, as 3 de espadas aqui, marcas de dor. E a gente, quando entende que esse plano aqui, de alguma maneira, ele é um espelhamento daquilo que eu vivi em outros espaços-tempos, em outras encarnações minhas, eu vivi certas situações difíceis que eu fiz e que eu sofri. E isso está enraizado a nível celular em mim. Então, eu quero me realizar, eu quero ser feliz. Todo mundo quer, né? Quem é que quer ser infeliz? Ninguém. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer se realizar, todo mundo quer realizar sonhos. Mas como que eu vou realizar sonhos? Se eu não me posiciono dentro de entender onde é que eu estou projetando para os meus filhos, para as minhas relações, atraindo relações onde eu projeto quem eu sou. Então, aqui está pedindo para a gente se curar antes de dar qualquer passo, principalmente no que tange a uma relação, tá? Vamos lá, Mitty. Então, eu preciso me curar. Eu preciso me curar para não projetar mais. E também entender a autonomia que eu preciso assumir, resgatar da minha própria vida, da minha própria guiança. Então, para 2026, seu jogo está falando, olha, mais um ano que você vai caminhar arrastando o espelho dessas dores, o espelho desses conflitos que você vai sempre espelhar aqui nos filhos, em qualquer desentendimento que tiver aqui com familiares, né? Que mais, Mitty Aquário 2026? Fala sobre uma decepção, né? Uma decepção com alguém, aqui energia de Sagitário, Áries, Leão. Pode ser que alguém aí tenha passado por situações bem difíceis, né, com pessoas bastante controladoras, com bastante traços narcísicos. Lembra que isso é um espelho, tá? Nos relacionamos com pessoas controladoras, narcisistas, porque somos tal como eles em outros aspectos, ou em aspectos semelhantes. Que mais para Aquário, Mitty, por favor? 2026. Então, pede posicionamento diante de quem você já entendeu que precisa ser, se tornar. Tá? Sem esse aprimoramento dentro de um esforço consciente, esquece. A gente vai ficar enxugando gelo. E não é isso que a gente quer, né, Aquário? Ó, mais uma carta bem confusa na mesma posição, tá? A carta da força, energia de Leão.
O 8 de espadas, ele está bem na direção do 3 de espadas, tá? Na mesma direção. Tá vendo? O mentor de braços cruzados. Por quê? Porque você é atormentado pelas sombras. Essas sombras pode ter para você, muitas das vezes, o nome de um ex, de uma ex, de um familiar, de um filho, de um patrão, de um parceiro, de uma parceira, tá? E o imperador, debaixo do rei de paus. Falando sobre total capacidade de você organizar a sua vida e colocar em prática a construção dos seus projetos, do seu império. Energia de Áries, ó, em 2026 vocês vão estar, ó, energia do rei de paus. Depois pesquisem aí os arquétipos positivos e negativos também, do rei de paus e do imperador, para vocês incorporarem. O jogo tá falando. Se você não incorporar verdadeiramente, vibrar, não é falar. Eu faço, eu penso assim. Não é falar ou impor para ninguém, nem mesmo para você, mas é vibrar na energia do imperador e do rei de paus, positivando um caminho, porque aqui é como se você quisesse muito demonstrar uma força sua, uma insatisfação ou desejo de liberdade. Mas qual liberdade? Fabíola, eu quero ser feliz, cara, eu só quero ser feliz, eu quero sair dessa tranqueiragem aqui, porque vocês têm esse senso de liberdade muito impetuoso, mas que diante de carapaças, né? De escamas nos olhos, vocês podem acabar não vendo aquilo que está afetando grandemente, fortemente a vida de vocês e aprisionando, mantendo vocês num alto cárcere, tá? O 8 de espadas, ele fala para mim do alto cárcere, as prisões que eu ainda me permito estar das dores que eu sofri. É como se o mentor estivesse falando assim, olha, essas espadas aí significam as dores, né? Os dementadores estão aqui, as sombras estão aqui, ainda te atormentando, essas espadas te cercando, elas vêm desses 3 de espadas. Esse 3 de espadas são as decepções que você passou nessa vida aqui e em outra. Mas essa vida aqui, que é aquela que você tem um controle e uma memória, ela é um espelho daquela que você não lembra mais, está aqui na sua memória cáustica. Então, quando você não consegue ressignificar aquilo que você passou nessa vida que é o qual você tem controle de memória, de lembrança, de sentir, você fala assim, não, eu já perdoei, mas ainda você vibra, você atrai situações semelhantes, que você sabe disso. Você que está me ouvindo, você sente isso. Pô, realmente, quando eu vejo, eu já fiz. Não era o que eu queria, depois eu até me arrependo, mas quando eu vejo, eu já fiz, eu já desejei, eu já olhei. Mulheres, né? Bastante mulher aqui com uma energia de adultério que nem é por querer. Ai, Fabíola, você é dessa leitura, isso não tem nada a ver comigo. Gente, isso aqui é uma leitura de coletivo, tá? Eu vou trazer vários aspectos aqui que ora vão ressoar com você, ora vão ressoar com teu amigo que tá do outro lado do mundo assistindo, então vamos respeitar, tá? Aqui fala que você faz muita força para ser validado, para ser aceito dentro dos seus meios de buscar a realização dos seus sonhos. E aqui fala que não é por aí para você parar já com isso, porque você vai só se expor ao ridículo, que não é na força do grito, mas é na estratégia consigo mesmo. E que quando você a única situação que você, a única pessoa, vamos dizer assim, que você precisa se esforçar para provar o caminho da sua autorrealização é você. Se você tentar explicar algo para alguém, por que eu tive essa atitude, ou fulano, ou filho, ou mãe, ou pai, ou irmãos, ou sociedade, ou ex, ou para você, se você tentar explicar para qualquer pessoa o porquê que você deu aquele passo, porquê que você tomou aquela decisão que está dentro do seu planejamento de uma autorrealização de sonhos, você vai estar aí encapsulando ainda mais o seu inconsciente numa caverna bem escura. Se coloca em estado meditativo, Aquário. Coloca uma playlist que ajude você a desdobrar a consciência. Acende uma velinha em copo d'água, elemento fogo, elemento terra, elemento água. Peça a Exu, que é esse grande cavaleiro comunicador, que ajude você no resgate de si mesmo. E se você encontrar as suas partes na sua infância, resgate. Se você encontrar as suas partes em outros espaços-tempos, ressignifique, dê remédio de alguma maneira. Não traga você do passado, de outras vidas para cá. Ressignifique e cure. Mas se você se vê nesse processo de resgate, você em alguma cena de abuso, de abandono, se resgate de uma palavra que você ouviu, engole o choro, não faz isso. Tem que ser assim uma cara feia, te engessando de falar, de se mexer, tá?
Resgate essa criança, traga ela para cá, porque ela não precisa mais estar lá, tá? Se coloca em estado meditativo, imagine que você está entrando numa caverna bem escura, que é o seu inconsciente. E lá você precisa se plasmar, encontrar você. Quando você se encontrar, você sai pelo mesmo caminho que você fez para entrar. Você vai olhar para trás, você vai ver um clarão indo para fora. Lá você pode avistar um cavalo branco, montar nele. Ou pode ser um outro animal, ou pode ser qualquer outro artefato que seja claro, para levar você para a clareza e a compreensão de si, tá? Buscar você que está escondido, né? A camadas suas de dor que precisam ser vistas e ressignificadas. Olhar as pessoas que passam na sua vida, né? Abusadores, familiares de toda sorte aí, como irmãos que padecem, né? São cativos das próprias mazelas, das próprias sombras. Sendo assim, cada um só dá o que tem para dar. Senão a gente não sai dessa roda. Então, você está preso nas dores. Você está preso nos infortúnios que você cometeu, que você sofreu de outras vidas. E isso se reflete nessa vida aqui. Então, pede para você não levar nada disso para outra vida. Para o outro ano. É um ano fiscal, né, gente? O ano só começa mesmo a partir de março aí. Né, que é o nosso de verão. Aqui no hemisfério sul. Ó, percebam que no fundo do maço a gente tem um 9 de espadas. Que ele não é tão diferente da energia do 8 de espadas, não, tá? Também uma energia de... Isso aqui tá sempre batendo na minha porta, Fabiola. Uma vez filha da truta, sempre filha da truta. Muitas pessoas têm esse sentimento aqui. Uma vez filha da... Sempre filha da... Eu mereço passar por isso mesmo. Então, cuidado aqui, porque tudo retorna ao eu sou. Eu sei que isso é bem complexo, mas pede para você se posicionar, tá? Quem se conectar comigo precisa se conectar muito com a energia de Obatalá. Quem é Obatalá? É o Oxalá, né? Energia branca, clara, energia crística, tá? Precisa muito. Pede para você compreender que você ainda está entrando em batalhas que não são suas e que não, ou que não precisavam mais ser. Lembra? Eu estou no alto cárcere da minha própria dor, dos sofrimentos que eu passei, né? Entrei em triângulo amoroso, por quê? Porque não consegui controlar o meu próprio ímpeto, não consegui virar as costas para aquilo que ainda aquecia o meu coração, uma codependência emocional, a necessidade de ter algo. Ah, eu não encontrei algo aqui no meu casamento, Fabiola, por isso que eu me envolvi com essa situação. Aqui não tem cunho de julgamento, eu estou apenas lendo fazendo a leitura do seu campo, tá bom? Então, aqui fala, né, sobre pessoas que podem ser atormentadas no sono, né? Então, aqui, olha, toma dente de leão, toma gervão, toma folhas, extratos de folha. A gente vai começar a vender, porque aqui na nossa casa a gente produz extratos, a gente toma remédio. Droga, né? A gente só toma remédio. E a gente vai começar a produzir. Eu vou botar na lojinha da Shopee, que aí todo mundo no Brasil pelo menos consegue pedir com desconto aí de cupom, né? Comece a tomar folhas, tratar a sua cabeça. Toma aí o gervão, a verbena. A verbena é uma folha que ajuda você em processos de vampirização, tá? Você está sendo vampirizado, você pode estar convivendo também com pessoas que vampirizam a sua energia, né? Atormentam a sua cabeça, só que tudo retorna para o eu sou. Então, isso está conversando com você de alguma maneira. Precisa se livrar de dor. Tem situações que você passou aqui, que você não consegue se perdoar. Tem pessoas aqui que nem lembram daquilo que passaram. E aí seu sono é atormentado, você pode ter sonambulismo, você pode ter algum tipo de perturbação na mente, tá? Tendência à depressão, pânico, distúrbios de toda sorte. Possivelmente você teve pais com transtornos de borderline, traços narcísicos, mas precisa liberar perdão, tá? Estou destrinchando aqui para a gente compreender o que a gente não precisa levar, senão o ano vai ser embargado com dificuldades parecidas ou piores. O que mais, por favor, Aquário? Ó, vocês estão apegados, 4 de ouros, a rainha de espadas e o dependurado. A energia, ela só se confirma, tá? 5 de ouros. Novamente o 7 de paus. A mesma energia que já estava aqui no fundo do maço do Mit. Se mantenham firmes aí no propósito de vocês, na idealização de vocês de vida, sem ficar buscando nenhum tipo de validação. Senão vocês vão se lascar. 5 de ouros, né? Uma energia de escassez muito grande, uma energia de, porra, todo mundo merece, né? Mas eu fico sempre na espreita, eu fico só espiando de longe um casal feliz, uma família próspera, os meus amigos, familiares que conseguem viver dentro de um padrão que eu invejo às vezes, Fabiola. Mas é uma inveja boa.
Tô lendo você, o campo lido por você, tá? E aí você não consegue se aterrar, né? Você sente que tem algo que prende a sua vida, mas muitos de vocês nem se lembram, não tem noção do que é. Ora você tá muito preso lá do outro lado, antes de você, na vida, antes de você vir para essa vida aqui, tá? Então você não se permite, não se outorga. Comece a outorgar a sua consciência a merecer o presente, eliminando o apego à dor. Se você for apegado a qualquer tipo de dor, de trauma, de exigência que o outro te trate de tal maneira, de maneira X, de maneira Y, para que você se permita a autorrealização dos seus sonhos, esquece, você não vai conseguir resgatar os seus sonhos e colocá-los em prática. Porque essa responsabilidade, enquanto for colocada para fora de você, você continua no autocárcere de si mesmo. Então, elimine o que não te serve mais, começando por esses autocárceres. Tá? Saia da frequência do medo. É uma ilusão, acredite. Não tenha medo de se lançar e não tomar decisões assertivas, tá? Porque aqui você corre um risco muito grande de ter medo de dar alguns passos, fazer alguns investimentos. Então aqui tá muito favorável para você não ter medo, tá? Não temer investimentos, não temer dar passos. Fabíola, faça tudo de maneira muito organizada, tá? Mas não tenha medo. Busque a sua autonomia. Se você é um adulto e você tem condições, você pode, por exemplo, continuar ajudando seus pais, mas sem estar morando juntos, tá? Porque aí os seus pais projetam muito em vocês a doença deles. Aqui para quem mora junto com o pai e com a mãe. Vai buscar a sua autonomia, tá? Vai buscar a sua autonomia. Aqui tem muitas pessoas que precisam entender que se outrora precisaram de alguém para deliberar para onde você vai, como você vai, com quem você vai, de maneira você vai, você não precisa mais. Mas pode ser que você tenha andado assim tanto tempo que você tenha esquecido de como é que você faz isso sozinho. Como é? O que eu vou fazer agora da minha vida? Eu tô sozinho. Os filhos se foram ou nem chegaram. Como eu vou lidar com isso agora? Seja senhor da sua vida. Que mais, Aquário? Precisa liberar perdão, não tem muito pra onde fugir, não. Cuidado com as parcerias, tá? Tem uma parceria aqui que você não se libera, tá? Bem tóxica na sua vida. Uns já saíram dela, outros não. Aqui fala que você vai continuar atraindo pessoas desse mesmo patamar se você não entender a liberação necessária para você. Entenda a sua relação lá na infância com seus pais e com abusadores. Muitas pessoas aqui passaram por situações bem complicadas na infância, tá? Tiveram pais que criaram narrativas um sobre o outro que nem perceberam que eles estavam criando, tá? Então, cuidado com as narrativas que a sua mãe cria sobre o seu pai e vice-versa, tá? Analise de maneira imparcial. Mais uma, por favor, Aquário. O 2 de água. A temperança, que nesse deck é o equilíbrio, energia de Sagitário. E o 2 de ar, né? E a gente já tem o 2 de copas aqui no fundo do maço, né? 2, 2, 2, bastante dualidade. 6 de copas, novamente, né? Fala sobre a necessidade de recuperar a sua criança. Você está refletindo na sua vida, do aqui e do agora, boa parte dos traumas que você adquiriu na sua infância, que tem a ver com abandono, tá? Com usurpar a sua força. Você perdeu boa parte da força, da vitalidade, de construção de sonhos lá na sua infância. Alguém te enjaulou, sabe? Então, resgate a si mesmo. Aqui pede para você ter muito equilíbrio, bastante moderação aí e esperar os momentos certos, ideais para a tomada de atitudes e de decisões, para que você não se sabote em escolhas. Mas, ao mesmo tempo que a temperança está pedindo essa prudência, tá? Pede prudência e moderação. Fala para você ter cuidado com os conflitos que incapacitam você momentaneamente, porém são recorrentes, de você não estar disposto a tomar decisões, se sentir num impasse e fugir de algo que você pode não ver como um problema ou não aceitar ver. Negação. Tem uma pulga atrás da sua orelha, dizendo que você precisa ressignificar.
E não é sobreviver. Fabíola, se eu acessar essa memória, ou eu já estou acessando, tudo bem, eu vou ter que encontrar uma maneira, vou fazer terapia de sobreviver a essa informação. E não é isso que eu estou falando, que o jogo está falando, tá? O jogo está falando sobre a necessidade de ressignificação. Entendendo que essa vida aqui, ela é um reflexo dos meus pactos de destino. Destino é aquilo que eu e você pactuamos diante de cativeiro. Tava dormindo e o tambor me chamou. Acorda, aquário. Cativeiro acabou. Tira essas amarras dos seus braços. E Bapadilha, energias para aquário, por favor. Já virou uma, me dá mais uma, por favor. A coragem, Dona Maria Padilha. Maravilha. Mulambo, Dona Maria Mulambo. E a carta da mensageira. Maria Padilha das Almas. Mulambo pede cautela, né? Mulambo está muito no caminho, né, como um ancestral venerável de pessoas que têm pactos aí com maridos e esposas espirituais, né? Então, se você pode ter sonhos aí, que você está fazendo amor, ou está numa convivência familiar, ou qual você deseja encontrar aquilo, toda relação baseada no apego, que te prende para trás, é uma doença que você precisa vencer, mas você precisa entender isso, precisa conversar no seu coração, tá? E essas mesmas relações impedem que você se permita o merecimento, o pertencimento. Isso é muito mais comum do que possamos imaginar. Alcança a muitos de nós. A carta da cautela, ela é um pedido de precaução. Novamente, a temperança já estava pedindo precaução e moderação, né? Fala sobre você ter a sagacidade necessária para parar de cair em armadilhas energéticas e humanas. Reaja com prudência perante as pessoas, perante os problemas, perante as situações já adversas que vão surgir no seu caminho. E as soluções de caminhos, elas vão ser mais claras quando você reagir com prudência. Reagir, ou seja, você vai precisar aprender e desenvolver a arte de ser reagente às armadilhas que vêm, a ser reativo num outro lugar, a reagir de uma outra maneira, tá? E não ser mais ressonante, tá? Com aquilo que está acostumado a acontecer no seu caminho. Fique atento às falsas promessas aí de dinheiro. Cuidado com o gasto inútil do dinheiro, pelo amor de Deus. Compre só aquilo que você precisa. A gente precisa de tão pouco para ser feliz, tá? O desafio aí é para você identificar quem realmente quer o seu bem, quem pode estar ali te trazendo uma emboscada, mas na justa medida do que a tua consciência está atraindo, tá? Aqui fala sobre descoberta de traições, tá? Em relacionamentos, traições de supostos amigos ou de pessoas que possam estar agindo de forma ardilosa, tá? Ardilosa, manipuladora ali, e pede para você não retribuir de nenhuma maneira na mesma moeda. Identificar e tirar o seu time de campo, tá? Fique atento aí com aquilo que você está cultivando e levando para o seu ano de 2026, né? Certo? A mudança precisa começar de dentro para fora, senão é utopia. A carta da mensageira, ela significa um não se você veio buscar alguma resposta, mas é na pergunta objetiva. Se você mentalizou uma pergunta objetiva antes de assistir essa leitura, a gente tem aqui um não, tá? E é uma advertência sobre a necessidade de você avaliar o corte de situações, de sentir, de pulsar ou de pessoas que possam estar atrasando a sua evolução. E se você insistir nisso, se isso ocorre por influência sua, vai existir uma inserção brusca nas reflexões profundas sobre a sua vida. E você deve ser mais franco com você mesmo. Honestidade. E também revela um enfrentamento pessoal para você colher exatamente o que você tem plantado, não só nessa vida, gente, por favor. Para quê? Porque muitas das dificuldades, o 3 disparos com 8 disparos são situações muito, muito dolorosas. E aí, se você se acovardar, se vitimizando, a vítima ela precisa sofrer dano, dolo, perda.
Você vai enviar para o universo a informação de que você precisa sofrer dano. Você vai continuar assim. Retorna para o eu. Libera, ressignifica. Como é cruel você sofrer abuso sexual, você sofrer abandono. Você normalmente é atraído para se relacionar com pessoas que vão usar o seu medo do abandono contra você. Elas vão ser cruéis? Ou está na justa medida do que a sua consciência necessita para aprender? Aprenda, saia dessa situação e não seja dependente dela. Só você pode determinar até quando você vai precisar vibrar no que você está vibrando, receber o que você está recebendo. Aqui fala sobre rompimento amoroso, sobre perda material, desgaste emocional, falta de conexão com o plano espiritual. Tá? Precisa cuidar da cabeça, Aquário. Muito, muito, muito. Quando você cuidar da sua cabeça, a base do cuidado com a espiritualidade é através da ancestralidade. Então, o que eu aconselho você diante do seu jogo? Tá? A gente falou sobre previsões aqui, né? Possíveis traições, rupturas, círculo aí de convivência que você precisa avaliar. Cuidado para não se sabotar sendo prematuro, precipitado nas decisões aí das parcerias. Tá? Não é um ano para você ter compras fúteis. Então, entra o seu ano ancorando a sua força, a sua vitalidade. Entrega os seus sonhos. Ó, Exu Otá Komiotá. Exu Otá Komiotá. Eita glória, os fogos. Exu, eu não carrego inimigo. O inimigo é teu. Os inimigos da minha alma, que são as minhas dores, são os meus medos, são os meus traumas que eu projeto nas pessoas. Se afaste de pessoas tóxicas que você já percebeu que atrapalham a sua evolução. Prendem os seus sonhos. Prendem não, só você pode. Mas ajudam você a se manter acovardado, prendendo os seus sonhos numa jaula. Fuja disso. Se libere do medo e da dor. É cruel demais passar por abuso sexual, eu sei. Mas se permita resgatar essas memórias, não para ficar lá, ou para ser um sobrevivente, alguém forte que existe memórias de dor, mas alguém que entende que aquilo que você colhe aqui, de alguma maneira você plantou em alguma existência sua. E quando você aprimora a sua essência, o seu caráter, você não precisa mais viver à sombra da iniquidade, porque você se permite nascer de novo, como uma nova criatura. Parece uma balela, mas não é não, viu, gente? Então, se limpe aí com 7 ovos inteiros crus, quebre eles no pé de uma árvore. Lave a sua cabeça com a folha do peregum, que é a dracena ao pau d'água. Macera, coa e lava a sua cabeça com muito respeito ao Ossan, que é o orixá que traz a medicina através da folha. Tá? Depois pega um coco seco. O coco simboliza o seu ori. Faça uma nova aliança diante de uma árvore, que é um portal, com a sua espiritualidade. Bota o coco na sua cabeça que tem água dentro, tá? Diga agori, agori, agori. Bota perto da boca, peça bênçãos, equilíbrio, diante da força de Obatalá, diante que você possa resgatar sua pureza crítica, sua guiança, que você possa resgatar os seus sonhos para 2026, você focar na construção do seu projeto e não focar na dor, focar no recalque, focar no remorso. Porque se você entrar o ano de 2026 focado na dor, no remorso, na traição, você não vai conseguir realizar a construção dos seus sonhos. Não vai. Então, cuidado com as armadilhas que você vive se colocando. Seja mais sagaz. Seja mais inteligente, Aquário. Tudo retorna para o eu sou. Cada colheita, escolha nossa, de prazer momentâneo, vai ter uma colheita bem dolorosa. Certo? Pega o coco, reze, quebre, lave a sua cabeça com a água dele. Abra as 2 bandas, coloque no pé da árvore. Numa banda você rega dendê, na outra banda você rega mel. Decretando o seu ori, equilíbrio, norte, guiança, tá bom? O ano de 2026, ele pede que você não carregue esses conflitos, não carregue esses conflitos mentais que faz com que você olhe para pessoas que vocês passaram na mão de pessoas controladoras, narcisistas, inclusive pais, mães e companheiros, tá? Então, liberar perdão verdadeiro, sem esse perdão altruísta, que só nos ilude, nos mantém em camadas de dor profunda e a gente fica se refazendo, se readaptando dentro dessas camadas, tá? Então, se libere, ressignifique, vá buscar a sua autonomia. A gente precisa de bem pouquinho para ser feliz, certo? É isso que eu tenho para vocês, espero ter ajudado de alguma maneira.
Seja prudente. Se valide você. Não tente se explicar para ser ninguém. Porque ninguém calça os seus sapatos para entender o que você sente, a maneira como você vê. Mas busque esse olhar para dentro. Certo? Acenda uma vela uma vez por mês para o seu Eledá. O seu Eledá é o seu anjo de guarda. É a centelha de Olodumare, é a centelha de Cristo que habita em você. Acenda com um copo d'água do lado uma vez por mês, bote em altar, lugar alto, acima da cabeça, e peça ao seu Eledá a lembrança de quem você é, a lembrança dos seus pactos de promessa, de retorno à sua pureza crística, porque o seu Eledá é a sua parte sem mácula, é a sua parte divina. Peça o resgate dele. Tome o chá de verbena. E bora nessa força entrar em 2026, nos outorgando merecimento, aterrando o nosso pé aqui no Aie, na terra, longe dos pactos, acordos, contratos que nós temos. Mas não adianta você falar que você desfaz pacto, fazer magia, se você continua apegado. É o apego dessa vida aqui, a dor, aos traumas que você sofreu, que mantém você apegado aos traumas das outras vidas e que você projeta eles aqui, como sombra, projeção e codependência emocional. Se libere compreendendo tudo isso. Certo? Boa sorte.